Para ministrar a última palestra do dia, líquidos inflamáveis e produtos perigosos na perícia. A senhora Débora é a primeira operadora oficial da NFPA Brasil, é instrutora e membro da NFPA Latam, fundadora da rede de especialistas, diplomada pela NFPA 2021, certificada pela ANRACE México, possui certificações NFPA, NBR e FM Global, é pós-graduada em Engenharia de Incêndio pela PUC, possui especialização de Prevenção e Combate a Incêndio pela USP. ABNT, Equipe Técnica da CB 24, Normas de Sprinklers, e ABNT, Equipe Técnica da CB 17505. É associada da Associação Brasileira de Proteção Passiva. Em GPLOC Engenharia, é fundadora de projetos de prevenção e combate a incêndio, instalação hidráulica e elétrica, e é engenheira civil pela Mackenzie. Boa tarde, pessoal. Sei que o último horário, estão todos cansados. Eu prometo ser breve. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aí o convite do Coronel Paiva ao Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Espírito Santo. É uma honra estar aqui com vocês, principalmente nessa área de perícia, que não é uma área que eu atuo assim constantemente, mas que aprendendo aqui no dia de hoje com todos vocês, a gente se depara o quanto é importante e quanto tudo é interligado, né? Em termos de prevenção, a parte ali, tanto de combate e principalmente na hora de investigação, até onde a gente faz o fechamento para fazer atualizações de normas e requerimentos que venham aí a atualizar para poder fazer a segurança da população. Bom, já passou a apresentação. Nós vamos falar um pouquinho hoje referente à parte de líquidos inflamáveis na área de perícia, abordar um pouquinho de alguns materiais como gasolina, nitrato de amônia, falar um pouquinho também da parte aí de gases, como reage isso, uma maneira muito simples de como identificar isso durante aí um processo pós-sinistro, né, ou durante um incêndio propriamente dito. Seguindo um pouquinho, como a gente tem que ver a importância que a gente tem da investigação de incêndio. E até é orgulhoso, né, ver aí que todos os estados estão se dedicando muito nessa área de investigação. Por quê? A parte de investigação, ela é fundamental na segurança pública. O próprio nome já diz, é a segurança da população. Então, a partir do momento que a gente tem a nossa investigação, a gente consegue evitar futuras tragédias, né? Prevenção de acidentes, detectando também na parte de perícia, a gente consegue, investigando, medidas preventivas. Com isso a gente consegue fazer uma legislação atualizando e mitigando os riscos de futuros acidentes. Justiça e responsabilidade. Isso o Brasil ainda está caminhando a passos lentos, mas eu acho que a justiça e responsabilidade das pessoas que estão causando esses incêndios, sejam de projetistas, sejam de responsável pelo uso, ou sejam de criminosos, devem ser punidos por sinistros, por incêndios e até eventuais mortes que a gente vai ter por causa desses sinistros. Para lá que ele vai, né? Não está rodando mais. Foi, agora foi. Quais são os métodos de identificação que a gente tem na parte aí dos líquidos inflamáveis? A primeira coisa são análises de resíduos que a gente vai encontrar nesses locais. Então, sempre quando for num sinistro, tentar procurar ali dentro daquele ambiente, no local, né, onde teve o nosso sinistro, dentro do campo, alguns vestígios que tenham ali de sobras de materiais, para que possam ser feitos testes, tanto em campo quanto em laboratórios, em relação qual é o tipo de produtos, né? Esses testes podem ser feitos, como já foi mencionado até hoje aqui, através de cromatologia, a gente pode fazer cromatologia gasosa, ou então espectrometria de massas. Então, esses são testes que a gente usa normalmente para poder identificar quais são os tipos de líquidos que a gente está tendo ali dentro daquela edificação. Temos também a parte de análise química, que também são retiradas essas amostras dos locais
para poder identificar e ali que vão fornecer informações importantes, né, para poder identificar até se ocasionou algum tipo de aumento, vamos dizer assim, na parte de sinistro, que teve um aumento significativo na potencialização daquele incêndio. Identificação de reações químicas. Isso também é um outro ponto importante que a gente tem que estar sempre avaliando, principalmente para identificar nesses líquidos, como, por exemplo, uma reação da gasolina, como eu falei para vocês, um nitrato de amônia, se a gente tem qualquer outro tipo de produto, se ele é um produto oxidante, se ele é um produto reagente, tudo a gente tem que estar verificando para tentar justamente enrijecer, ou melhor, prevenir, né, através de normas, requerimentos, para que não aconteça novamente. E a investigação de campo, propriamente dita, que é o tema até desse seminário, em relação ali a realizar, né, envolver todos os materiais, e principalmente na parte também de testemunhas, né? A gente tem que sempre estar perguntando ali para testemunhas, para tentar colher o máximo de informação e tentar chegar ali numa causa, né, mais próxima possível. Além disso, a gente tem ali análise química também dos produtos perigosos, né, que também através dos mesmos ensaios, cromatografia gasosa ou então espectrometria de massas, que a gente acaba fazendo essas análises também desses materiais que vão permitir identificar aí qual tipo de produto que estavam dentro daquela edificação. Qual é a nossa maior preocupação que a gente tem em relação aos produtos de líquidos inflamáveis e combustíveis? Toda vez que a gente trabalha com líquidos inflamáveis e combustíveis, são os vapores inflamáveis gerados por esses produtos. Então isso é a nossa maior preocupação que a gente tem que ter quando tem esses produtos dentro de uma edificação. É a capacidade deles produzirem vapores inflamáveis. Como a gente faz a prevenção disso, né? Um dos motivos, até da cartilha que foi feita por Minas Gerais, que eu verifiquei lá, parte de energia estática, principalmente quando você tem essa parte que está tendo ali o manuseio, né, desse produto de líquido, está sendo transferido, produto que estavam sendo manuseado, como o álcool que vocês mencionaram, a parte de solvente, que são todos produtos classe 1, isso é obrigatório, a gente ter ventilação mecânica. A gente não pode nem ter uma ventilação natural quando você tem um manuseio de produtos que são produtos classe 1. E até pela imagem que eu vi lá, tinha umas janelas naturais, ventilação natural, mas isso eu estou falando de NFPA 30, que é a norma que ela determina as proteções para a parte de líquidos inflamáveis e combustíveis, quando se tem manuseio e misturas de produtos que se enquadram no classe 1, obrigatório uma ventilação mecânica à prova de explosão. Até como sugestão na cartilha dos senhores, colocar essa parte de ventilação mecânica lá, totalmente à prova de explosão, né? E os demais requerimentos já foi dito, que é essa parte de controle de energia estática, a gente tem que ter bastante... qual é o efeito da mistura desses produtos, etc. Mas uma primeira, que é a básica que a gente tem que ter, é essa daí de ventilação desse ambiente, né? Eu diria que é uma proteção, até uma proteção passiva, grosseiramente falando, por causa que é o mínimo que a gente tem que ter para poder dissipar esses vapores ali internamente. Além disso, um segundo importante também, proteção que nós temos que ter, a parte de contenção de derramamento desses líquidos. Então, todos os diques de contenção são fundamentais para que a gente contenha aquele incêndio e não tome uma grande proporção. Existem algumas determinações que a gente tem que ter em relação a esse dique. Uma das principais determinações, qual que é? A partir de 38 litros que a gente tem um recipiente, já é obrigatório ter um dique de contenção. A partir de um recipiente com 38 litros. Além disso, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, as limitações, que isso para a perícia também vocês têm que ter um olhar do quê? Essa edificação estava regularizada de acordo com o uso e ocupação, e esse incêndio,
se tiver um líquido inflamável lá dentro, esse responsável pelo uso estava atendendo a quantidade máxima de líquidos permitido dentro dessa edificação? Ele tinha os sistemas preventivos de acordo? Porque muitas vezes aconteceu isso até em São Paulo, Barueri, numa gráfica, que eles colocaram um monte de IBCs com álcool do lado de fora, teve um início de ignição ali, faleceram 3 pessoas e esse fogo se alastrou por 5 quarteirões. Foi um incêndio muito grande, de grandes proporções, era uma época de seca, esse líquido estava no estacionamento de um lado externo, vazou, alcançou a rede pública de água pluvial e com isso ele foi alastrando em 5 quarteirões. Então essa contenção desses líquidos é muito importante. Ali o pessoal que é de São Paulo, vocês devem se lembrar disso, até melhor, com muito mais riqueza de detalhe do que eu, mas foi um incêndio que é próximo da residência onde eu moro e foi terrível o incêndio ali. Foi carros na via pública, tudo incendiado. Então essa parte de contenção também é uma coisa que a gente tem que olhar. Então os 2 principais que a gente tem que ver: ventilação e contenção. A partir daí, aqui é só para demonstrar aonde que é que realmente a partir de 38 litros que a gente precisa ter, né? Comportamento, por exemplo, da gasolina. O principal comportamento da gasolina, conhecido por todos vocês, né? Chama intensa e rápida, que a gente sabe, gera uma grande quantidade de calor, então isso aí pode gerar grandes explosões quando ela está confinada. Então é uma das características que a gente até na hora de ir para um combate consegue identificar qual, se está queimando ou não um líquido, se é mais um produto combustível ou não. Aqui amônia, né? Nitrato de amônia, desculpa. Nitrato de amônia, normalmente ele tem uma característica de explosão. Reparem que ele tem sempre uma coloração, que ela é uma coloração diferenciada, né? Então, para começar, o nitrato de amônio, ele pode caracterizar uma explosão, é um oxidante. Normalmente, quando ele entra em explosão, quando ele é aquecido, a parte ali do incêndio, onde tem difícil combate, a gente não consegue muito combater, tem que ter equipes especializadas, com equipamentos especializados, e o armazenamento dele sempre é em áreas ventiladas. Isso aí é o que mais a gente requer, que ele seja sempre ventilado e longe de produtos que sejam combustíveis, né? Acetona é outro produto também que a gente tem uma diferenciação. Acetona, líquido inflamável, ela libera vapores ali, ela pode inflamar em temperatura ambiente. Produz sempre um calor intenso com uma chama azul. Então a coloração dela é um pouco também diferenciada. É mais pesado, né, do que o próprio ar e pode se espalhar rapidamente. Temos também a parte do propano. O propano também, ele é mais pesado. É um gás, não é um líquido. Quando em contato com a mistura ali do ar, ele pode estar entrando numa parte explosiva. Normalmente ele gera algumas chamas que são brilhantes, né, e mais amarelhadas. Mais pesado que o ar, como eu disse, ele tende sempre a acumular na parte baixa, aumentando o risco de a gente ter uma explosão, tá? As cores dele pode variar do azul para o laranja, dependendo da quantidade de oxigênio que a gente vai ter naquele ambiente. Tolueno, normalmente ele tem um ponto, como tem um ponto de fulgor muito baixo, o ponto de fulgor dele é menos 7 graus. Ou seja, ele pode entrar e inflamar com temperaturas relativamente baixas, tá? Menos 7 graus. Quando ele pega fogo, normalmente eles têm essas chamas que são mais amareladas aqui e brilhantes, só que ele gera essa fumaça que é extremamente negra, né? Uma fumaça muito preta. A mistura desse vapor com o ar dentro ali de um recipiente que é fechado, por exemplo, pode causar ali uma explosão. Eu coloquei aqui um estudo de caso, que para quem me conhece já sabe que particularmente é um estudo de caso que me impressionou muito, que foi a explosão de Beirute. Esse caso aqui
foi o caso onde tinha lá 2.750 toneladas de nitrato de amônia no porto lá de Beirute, onde, por uma negligência, seja do governo libanês, ou seja, por que for, ocorreu a explosão de lá. Eu vou pedir para o pessoal só rodar para mim a imagem, o vídeo, perdão, para que vocês vejam. مش عارفين اللي يشوفوا تحت شو هول الاثنين جاهزين يهربوا ما قالوا لنا في منطقة فجرت كان يضل يقول له لجوزه خليك بعيد يا شرقل ما تقرب انت عندك اولاد يقول له ما عليك كل ما قربت اسرع كل ما خلصت عالم اسرع وتحت كلهم بدهم يطلعوا حريق يتخانقوا ويطلعوا سوا بحبوا يضلوا سوا وخلصوا كتير عالم Para quem não assistiu esse vídeo está sendo gravado pela paramédica do que foi junto com o Corpo de Bombeiro. أنا صرت بلا إحساس. كيف بدك يعني أحس؟ كيف بدك تشوف هالوردة هالطفلة هالقوية يلي قد 100 رجال تنقتل بهالشكل هاد؟ حدا يفسر لك. المناديل تعاني وتحتاج لشفائها. ما قالوا لهم قالوا لنا على اني طفوا امل هي مواد متفجرة ليكي لوين الظلم الإهمال ينزلوا سوا على الشغل وراحوا سوا وضلوا ايد بيد سوا على طول هن واصحابهم اللي راحوا معهم كتر خير الله. لو رايحين شهداء كرمال شي ما ببكي عليهم، اخدوهم غدر، اخدوهم تيطفوا فرقاع عم يضحكوا علينا. شو بدي اقول لك؟ مش عارفين اني شو في تحت؟ معقول ما بيتبلغوا انه في مواد متفجرة بهالقوة؟ مين بدك تلوم؟ مين بدك تحط المسؤولية؟ Essa é a responsabilidade que a perícia tem em relação ao sinistro, né? É descobrir quem são os culpados, porque efetivamente tiram vidas. Inclusive, a vida dos senhores pode estar em risco. Então, por isso que o trabalho de uma perícia, ele chega até na jurisdição de estar identificando quem são os culpados, até mesmo para que sejam punidos, né? Em relação a essa parte. Em relação a nossas causas aí de explosão em Beirute, quais foram os motivos?
Primeira coisa, armazenamento inadequado, numa área onde estava totalmente ali, num porto não cadastrado, ou se cadastrado, não informado que tinha aquele produto naquela região. Inicialmente o fogo começou devido a um sinistro incêndio ao lado ou próximo ali daquele local, onde veio a esse calor, vamos dizer assim, nessa taxa de transferência de calor, acabou chegando aonde estava esse produto, que ocasionou ali aquela detonação. Falta de manutenção, creio que devia estar ali por muitos anos, isso nunca foi nem inspecionado, e sensibilidade à detonação, né, que é o caso do nitrato de amônio. Então é uma sucessão de erros que foram ocorrendo, que ocasionou essa grande tragédia, né? Ou seja, o impacto que ocasionou essa explosão de Beirute gerou 220 mortes, mais de 6.500 feridos, gravemente feridos, sem falar nos danos materiais que tiveram, perdas de vidas, deslocamento das pessoas, a parte do impacto econômico em relação ao local, danos à saúde mental e impacto ambiental. Então, essa explosão acabou gerando um impacto absurdo para o Líbano. Aprendizado que a gente teve em relação a isso, falhas de segurança e comunicação e coordenação. Então, tudo isso ocasionou esse desastre que foi ocorrido lá em Beirute. Adentrando um pouquinho aí na parte de prevenção, né, em relação aos líquidos inflamáveis, a gente tem que sempre focar na parte de armazenamento seguro, manutenção de equipamentos, treinamento de pessoal e planos de emergência. Então, esses são os itens que a gente tem que estar sempre coordenando para poder ter um local seguro. Como a gente fazer esse armazenamento seguro? Até mesmo que é um olhar que a perícia tem que ter para ver se a edificação está ou não atendendo os requisitos máximos permitidos daquele local. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é onde eu não aplico, tá? O que eu vou falar aqui, a gente tem que ignorar a parte de armazenamento, por exemplo, que é a parte operacional de uma empresa, porque segue outras regras. Bebidas destiladas e vinhos, desde que a gente tenha eles num volume menor de 5 litros. A partir de 5 litros, aí já entra nessa norma. Menos do que 5 a gente pode descartar. Líquidos que não tenham ponto de ignição, como uma água, por exemplo. Certos medicamentos, alimentos, cosméticos, todos eles que tenham o percentual de líquidos inflamáveis de 50%, ou seja, se eu tiver menos de 50% e o recipiente individual for menos de 5 litros, eu descarto. Isso não quer dizer, um exemplo, se a gente tiver um produto, vou dar até o exemplo de um absinto, né? Que a gente tem um percentual de uma bebida alcoólica, que a garrafa tem 750 ml, mas ele tem um percentual alcoólico que ultrapassa a 50%. Então, esse vai entrar numa proteção dentro dessas regras que a gente vai ver. E líquidos ali, né, em tanques como veículos, motor, aviões, etc., porque são outras normas, ou seja, equipamentos que têm um gerador, uma bomba diesel, que são um equipamento que tenha esses líquidos, aí eles têm a sua regulamentação própria. Primeiro erro que a gente encontra e que vocês podem reparar em perícia, aonde estão armazenados esses líquidos? O exemplo também que eu gosto de dar é posto de gasolina, né? As pessoas vão no posto de gasolina, acabou o combustível, eles vendem até naquele saquinho plástico. Você sai com o saquinho plástico para ir carregar lá e levar onde está o seu carro para poder abastecer. Vocês podem reparar que classe 1A, por exemplo, de um álcool, uma gasolina, não é permitido você colocar em plástico rígido, qualquer tipo de composição de IBC, qualquer produto polietileno, não é permitido nenhum tipo de volume você armazenar classe 1A. Ou seja, proibidíssimo, que foi o caso, acho que de Barueri, que estava em IBCs plásticos, né? O álcool estava do lado externo em IBC plástico. Então já começa ali
a partir de uma investigação de incêndio, uma perícia, constatado automaticamente que o IBC do lado externo, que tinha álcool, contendo álcool, que ocasionou esse incêndio, 5 quarteirões, o responsável pelo uso foi o primeiro ali que deveria ser o culpado, até mesmo porque ele armazenou um produto que não estava ali correspondido pela própria norma, que está no produto errado, no local errado e dentro de um recipiente que é errado. Então essa tabela é o que determina volume do produto versus tipo do material do recipiente que ele pode pôr e qual é a classificação do líquido. Além disso, a gente tem algumas latas de segurança que podem ser utilizadas para a gente até ampliar a quantidade máxima permitida. Então isso aí é um dos requisitos que a gente pode estar utilizando, que a gente vai ver um pouquinho, daqui a pouquinho na parte de quantidade. Então essas latas, elas nunca vão ter mais do que 20 litros, né? São sempre certificadas, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, e já são desenhadas propriamente para poder armazenar esses líquidos. Armários corta-fogo, também, todos os armários corta-fogo, normalmente eles têm uma média para poder recepcionar até 460 litros. O armário corta-fogo, ele é comprado de acordo com o tipo de tempo de resistência ao fogo, né? Ou seja, eu quero para 1 hora, para 2 horas de resistência ao fogo, isso depende de onde e qual o produto que você está armazenando. Então, aqui ele não é obrigatório estar aterrado, diferente, por exemplo, lá do caso que aconteceu em Minas Gerais, toda aquela tubulação que conduz um líquido e tudo mais, principalmente classe 1, é obrigado a estar tudo aterrado, né? Então esse armário em específico não precisa ter aterrado, e ele é um armário já certificado, que ele próprio mesmo já contém o dique de contenção interno, né? Então você não precisa ter um dique de contenção, se tiver um derramamento, ele já faz a contenção interna. Qual é a quantidade máxima que eu posso pôr dentro de uma indústria, de um comércio ou de um depósito? Ou seja, dentro desses 3 usos e ocupações, se os senhores forem fazer uma perícia, se deparar lá com líquido inflamável, o máximo que a gente pode ter é o que contém nessa tabela. Ou seja, líquido classe 1A, eu posso ter no máximo 115 litros. 1B e 1C, eu posso ter 460. 1A, 1B, 1C, 460. 3A, 1.265. 3B, 50.600 litros. Eu posso aumentar essa quantidade? Posso. Se eu tiver, por exemplo, um sistema de sprinkler, esse classe 1A, que é 115 litros no máximo, com o sprinkler eu posso dobrar. Ou seja, eu posso ter 230 litros. Se eu tiver sprinkler e dentro de um armário de segurança, eu posso multiplicar por 4 essa quantidade. Ou seja, eu posso ter até 460 litros. E assim sucessivamente, tá? Então, nunca eu vou poder ter mais do que um classe 1 de 460 litros dentro de um depósito, indústria ou um comércio. E assim, de acordo com o que a gente vai vendo. Importante a gente saber, isso aqui não é soma, isso aqui é percentual. Se nós tivermos 50% desses 115 litros, ou seja, eu estou aqui com 57,5 litros de classe 1, eu já usei 50% da minha capacidade. Eu só vou poder colocar 50%, por exemplo, de um classe 2. Ou seja, de 460, eu só vou poder colocar 230 litros. Não é o que faltou, não é a diferença. É percentual que eu posso estar ali armazenando. Isso aqui a gente está vendo que são essas ocupações normais, né? De indústria, comércio e depósito. E fora isso, a gente, qualquer outro tipo de uso e ocupação, que aí entraria o quê? Toda edificação tem um líquido inflamável. Seja ela uma escola, a gente tem um DML, um depósito de material de limpeza, que vai ter álcool, vai ter um desinfetante, vai ter um óleo, qualquer coisa, é qualquer líquido inflamável ou combustível que a gente vai ter dentro da edificação. Até o restaurante, até a lanchonete, a gente tem um óleo de cozinha. Então, tudo isso é controlado. A gente tem que respeitar essas quantidades máximas.
Uma universidade tem laboratório, um hospital, mais do que hospital. Hospital a gente tem álcool a todo instante, até que eles desinfetam muitas coisas. Várias medicações a gente tem lá. Então a gente tem que se ater muito a esses tipos de edificação. Quais são as quantidades máximas permitidas para todos os usos e ocupações, inclusive residencial, exceto aquele que a gente viu anteriormente, indústria, depósito e comércio. A gente tem aqui, se for classe 1 e classe 2, no máximo 38 litros. Se for classe 3A, 227 litros. E se for classe 3B, 454 litros. Isso são os máximos que a gente pode ter dentro desses tipos de edificação, tá? Se nós tivermos instalado sistemas de sprinkler na edificação, o classe 3B não tem limitação de quantidade, só o classe 3B. O restante a gente tem limitação. Importante saber que subsolos é proibido colocar classe 1A. Então, nenhum subsolo eu posso deixar produtos que sejam classe 1A. É sempre do térreo para cima. Débora, eu não consigo armazenar só isso dentro da minha edificação. Existe uma exceção, tá? Essa é a exceção. Qual seria ela? Se eu estou ali no pavimento térreo, ou seja, o numeral 1, eu vou poder colocar 100% daqueles percentual que a gente acabou de ver na tabela, ou seja, 115 litros lá, se for do depósito, comércio e indústria, né? Estou falando do classe 1, ou 38 litros se for para os outros ocupações. Eu posso colocar áreas de controle, né, controladas, né, nesse pavimento são 4, ou seja, 4 áreas de controle, 4 áreas compartimentadas, ou 4 armários corta-fogo. Eu posso colocar até 4, com quantas horas de resistência ao fogo? Com 1 hora de resistência ao fogo. Vamos pegar o exemplo do hospital. Hospital, o 9º pavimento, ou seja, acima do 9º, lá, 10º pavimento, acima do 9º, eu vou poder colocar 5% daqueles 38 litros que a gente viu, só 5%, um armário corta-fogo, por exemplo, com 2 horas de resistência ao fogo. Então, conforme vai subindo os pavimentos, vai diminuindo o percentual e vai aumentando o tempo de resistência ao fogo. E para baixo, no subsolo, é proibido, classe 1, que eu falei. Os demais a gente pode colocar no primeiro subsolo 75%, 3 armários com 1 hora. No segundo subsolo, 50%, 2 armários com 1 hora. A partir do terceiro subsolo já é proibido ter líquidos inflamáveis ou combustíveis, tá? Então essa é a tabela que a gente tem aí como limitações. Além disso, não consegui atender ainda a minha quantidade. O que a gente tem que fazer antes da gente ir para um depósito efetivamente de líquidos inflamáveis ou combustíveis, porque aí a gente vai cair num outro requerimento de que tem que ter 25% do perímetro voltado para uma área externa, entra muitos outros tipos de sistemas de proteção. A gente tem ainda uma saída que seria a sala interna. O que seria essa sala interna? É uma sala compartimentada, com porta corta-fogo. Ela nunca pode exceder uma área de piso de 47 metros quadrados. E aí a gente vai ter aqui a área, né? Se eu tiver, por exemplo, com até esses 500 pés, seriam o 47 metros quadrados, são 2 horas de resistência ao fogo. 2 horas de resistência ou 150 pés, que é com 1 hora de resistência ao fogo. E aqui estão as nossas limitações que a gente tem de volume. 14 metros quadrados, sem sprinkler, eu posso pôr 1.135 litros. Com sprinkler, 2.839 litros. 47 metros quadrados, sem sprinkler, 7.570, ou com sprinkler, 18.927. Mas com 2 horas de resistência ao fogo esse ambiente. E essa é a única opção que a gente pode deixar o dique de contenção com aquelas muretas internas no ambiente. E eu não preciso levar para o lado de fora. Não preciso levar para o dique de contenção à distância. Fora isso, eu ultrapassei esse limite máximo que eu estou aqui,
eu sou obrigada a fazer um depósito, que é um depósito efetivamente de líquidos inflamáveis, aí as regras mudam totalmente. 25% do perímetro dessa área, para o lado externo. Lembre-se que o nosso pior problema é o quê? Geração desses vapores inflamáveis. Então tem que ter aberturas no perímetro para esse vapor sair. Dica de contenção à distância. É proibido deixar interno. Tem que afastar de onde estão os produtos 15 metros. Tomar cuidado com produtos que sejam reagentes, oxidantes. Eu tenho que, por norma, afastar eles de 6,70 metros de qualquer líquidos inflamáveis ou combustíveis, na parte de armazenamento. Então isso, quando vocês forem fazer uma perícia, verifiquem se tem algum líquido. Eu já peguei fábrica de colchão no processo industrial, onde tinha lá 2 materiais, um que era oxidante e o outro que é um líquido inflamável, um tanque do lado do outro. Proibidíssimo. Eles têm que estar pelo menos 6,70 metros afastados um do outro. Então, esse tipo de situação, vocês têm que ter olhares para poder estar verificando, porque é o dia a dia nosso dentro do país e a gente acaba não reparando nisso até mesmo depois do sinistro. Equipamentos individuais de proteção, EPIs, isso já é fato, os senhores já sabem, né? Não preciso nem falar, vou até passar mais rápido que já levantaram a plaquinha para mim. Armazenamento seguro, né, dessas substâncias perigosas, sempre localização adequada, controle de acesso, etiquetagem e sinalização e manutenção preventiva, né? Como a gente identifica esses produtos que são perigosos? Normalmente através do diagrama de Haniel, né? Que ali a gente já tem toda a identificação e consegue através dali fácil saber se é um produto que está inflamável. Dependendo aqui da numeração, a gente já sabe se é um classe 1, classe 2, um classe 3 ou o que é. A parte aqui de reações, a gente também já sabe. Se é um produto oxidante ou não, se é reagente ou não, a gente já vê ali mesmo no próprio diagrama. E os riscos à vida, né? Então é muito fácil através do diagrama de Haniel, com esses numerais, a gente identificar ali qual que é o tipo de produto. Além disso, onde deve ser armazenado os produtos que são perigosos e não propriamente dito um líquido inflamável ou um líquido combustível. Existe também a regulamentação que são armários para poder guardar esses produtos perigosos. Armários no máximo de 140 metros quadrados de área. Eles podem estar dispostos numa área externa, por exemplo, tá? Eles não precisam estar internamente. Podem estar ali dispostos e tem para poder armazenar, por exemplo, dentro dele, no máximo 114 litros, tá? Existe uma tabela, que é essa tabela aqui, que são os espaçamentos que a gente tem que deixar lateral de um para outro e também em relação às distâncias de vizinhos, arruamentos e etc. De vias públicas e tal. Então, esse aqui também é uma saída que a gente tem e deve seguir para poder colocar esses produtos perigosos. Técnicas, então, dessa parte de combate desses líquidos: evacuação e isolamento, combate direto, monitoramento, controle do fluxo do ar e resfriamento. Parte de descontaminação e da parte de limpeza, né? Remoção, então, de todos os resíduos perigosos, limpeza profundo, descontaminação e monitoramento ambiental. Na parte de coletas de provas, evidências físicas, que a gente tem que estar sempre verificando, documentação fotográfica, depoimento das testemunhas e análise de dados. Esses aí são os requerimentos que a gente tem que estar coletando. E análise de evidências através da análise química, que a gente já falou, padrões de queima, coleta de provas e interpretação desses resultados. Eu acho que com isso aí a gente consegue fazer então uma conclusão e recomendações então final de toda essa parte de perícia. Prevenção então é essencial, a parte de treinamento e colaboração, investigação detalhada, pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que essa parte vocês sabem melhor do que eu, né? Desculpem aí até pela correria. Muito obrigada, pessoal.